Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. É isso que a gente pode dizer para essa plateia tão linda, que dedica esse tempo, que investe o tempo para ouvir falar do que Deus tem para falar. Deus fala com a gente, Deus fala com a gente, Ele fala com a gente e a gente quer passar para vocês as maravilhas que Ele nos conta e que estão na palavra e que é o Espírito de Deus conversando com a gente. Oh, gente, que coisa maravilhosa. E nós estamos hoje aqui com a Zilda Zivian, querida, amada, pessoa fiel ao Senhor. Um bom dia, Zilda, e Shabbat Bom Shalom. dia, Shabbat Shalom para todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui, podendo ter essa oportunidade tremenda de falar da palavra de Deus. Muito bom, Zilda. E nós estamos, na verdade, no último livro da Torá, no livro de Devarim, que começa hoje, e Devarim significa palavras, ou seja, são as palavras que estão sendo transmitidas ao povo de Israel. E na Torá nós vamos ver Devarim, que é Deuteronômio 1:1 a 3:22. Na Haftará, Isaías, com uma profecia maravilhosa, Isaías 1, de 1 a 27. Na Brit Hadashá, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, vocês vão ver que coisa maravilhosa que tem aí. E no Terrilim, Salmo 137, que não foi Davi que escreveu, não. Não, não foi, não. A gente diz que os salmos são todos de Davi, não são. Esse não é. Nós vamos ver, gente. E Deuteronômio, na verdade, Devarim, é Moisés contando para as novas gerações a história. Ele está contando a história do povo de Israel para as novas gerações. É muito importante a gente mesmo contar para os nossos descendentes a nossa história, as dificuldades, as alegrias, os desafios. É muito importante. E essa nova geração não necessariamente sabe de toda a história, porque o que a gente vê aqui é o seguinte: eles estão no 40º ano andando no deserto. No versículo 3 de Deuteronômio 1, é no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês. Ou seja, estão à beirada de entrar na terra de Israel, na terra a ser conquistada ainda, né? Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Né? E aí Moisés começa a contar a história do passado para essas pessoas, que muitos deles nasceram no deserto. Então, muitos deles têm menos que 40 anos. E alguns deles tinham, na época, até 19 anos, ou seja, hoje eles têm até 59 anos, porque os que tinham 20 anos ou mais, Deus falou assim: vocês não vão entrar, não. Vocês não vão entrar, não. Vocês se rebelaram contra mim. A gente vai ver isso com mais detalhe, né? E Deus falou, na verdade, na época, bem no início dos 40 anos, ele falou assim: ponho, versículo 8 de Devarim 1. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Então, tem uma promessa de Deus para esse povo. E agora você imagina o seguinte: Moisés era um cara, era um líder, né? Deus impulsou ele como líder. Só que ele estava tentando fazer sozinho tudo. As pessoas que saíram do Egito foram 600 e tantos mil homens de guerra com as suas famílias. 2 milhões de pessoas. Você acha fácil administrar 2 milhões de pessoas? A maior parte tudo cabeça dura. Parece a gente, né? Eu sou um pouco cabeça dura. A Zilda, não sei, ela não deve ser, mas eu sou.
E era uma administração difícil, muito difícil. Aí Moisés, aí no versículo 12, ele fala assim: mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? E aí ele diz assim: escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Na verdade, se a gente se reportar ao passado, em Shemot, que é em Êxodos 18, o sogro dele trabalhou como consultor e falou assim: ó Moisés, você vai morrer assim e vai matar o povo todo. Então, se você não colocar gente para te ajudar, você vai dar com os burros na água, como a gente diz, né? E então ele ouviu o que o sogro falou, ele ouviu o que Deus falou, porque Deus também falou isso para ele. Ele apresentou essa proposta para o povo, dizendo assim: olha, gente, a gente vai precisar eleger líderes aí nessa história, né? E, e aí ele diz assim: foram escolhidos 70 líderes. Ah, o versículo 13 diz assim: escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. E ainda no versículo 16 ele diz assim: naquela ocasião ordenei aos seus juízes, ou seja, aqueles que já foram escolhidos, atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Eles tinham muitos estrangeiros que se retiraram do Egito junto com eles. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande, não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Isso Moisés dizendo. Zilda, qual a importância que existe em se nomear líderes realmente sérios, realmente importantes? Eu acho que você andou achando coisas interessantes aí a respeito, não foi não, Zilda? Sim, com certeza, né? Segundo 1 Timóteo 3, ele fala bem disso, né? Como escolher pessoas dignas de confiança. Que importância é isso? Essas pessoas, elas têm que ter características, não é? Para que elas possam, com a própria vida delas, a experiência dentro da vida, da casa, da família, do relacionamento, expressar que dentro do dia a dia da caminhada dessa pessoa, o Senhor sabe, mas às vezes o homem tem dificuldade em escolher as pessoas certas, não é? Porque a pessoa ela tem que ter algumas características, e aqui em 1 Timóteo fala bem isso. É necessário que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não pode ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Então, como pode alguém saber governar, uma pessoa que não sabe governar a sua própria família, como ele poderá cuidar das coisas de Deus? Né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para o líder, né, que está à frente do mover, né, daquilo que o Senhor estabeleceu, né, para ser cumprido, né, escolher pessoas que não são adequadas, porque isso não vai dar certo, né? Porque as outras, o povo, ele vai seguir o exemplo, tanto daquele líder, que ele é chamado para ele ser o santo daquele movimento, como aquelas pessoas que o assessoram, não é? Eles têm que ter um caráter ilibado, como se diz, para que as coisas deem certo. Isso serve, né, na reflexão aqui da Paraxá,
como na caminhada nossa nos dias de hoje. Tá certo? Sem dúvida, Zilda. Olha, os nossos filhos, nós temos que servir de exemplo para eles. Então, se a gente tem essa integridade que é descrita aí, a gente está transmitindo para eles a importância da integridade. Não que não haja momentos difíceis, há momentos muito difíceis, mas eles têm que saber o que é a integridade, porque eles têm que saber transmitir alguma coisa para os filhos deles depois. E se eles não recebem esse ensinamento, essa integridade dos pais, como é que eles vão transmitir para os filhos, não é verdade, Zilda? Isso é muito, muito importante o que você falou, o que você contou para a gente, né? Mas continuando aqui na história, porque o Moisés está contando a história deles para esse povo, para essa nova geração. E então, o que aconteceu? O Moisés mandou fazer um reconhecimento da terra. E o pessoal voltou 40 dias depois desse reconhecimento, eles voltaram para onde Moisés estava e fizeram um reporte, contaram maravilhas de lá, trouxeram cachos de uva que nunca ninguém tinha visto, de tão grandes e bonitos que eram, mas eles falaram, só que sabe, lá é um troço complicado, tem gigantes, tem povos fortes e não sei o quê. Só que eles esqueceram o quê? Que existia uma promessa, a promessa de Deus que ia dizer: eu vou dar essa terra para você, é sua essa terra, eu vou dar para você. E quando eles arrepiaram, eles perderam a oportunidade de entrar nessa terra. Hum? É, tem um versículo aqui, o versículo 34, ainda em Devarim 1, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué também, né? Ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Esse é um negócio importante, né? Será que a gente segue o Senhor de todo o coração? Será que a gente acredita nas promessas que ele faz para a gente? Tem tantas promessas de Deus genéricas, talvez, em geral, para todo o povo, como é a salvação, né? Acredite em mim que você será salvo. Yeshua trouxe a salvação, a gente sabe disso, mas tem promessas específicas que Deus coloca no nosso coração, fala: vai, meu filho, vai lá, eu estou junto contigo. E é isso que a gente tem que saber ouvir e saber agir, né? Ah, já em Deuteronômio 2, ele fala assim: passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do Vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda, toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. Então, em 38 anos, Deus dizimou esses que se arrepiaram, esses que deixaram de confiar no Senhor, que tiveram temor ao homem e não tiveram temor a Deus. Que coisa impressionante! Eu fico impressionado com essas coisas, sabe? Mas isso aqui, o que que é? É o, o que acontece é que Moisés continuou contando a história. Ele está contando a história para eles, né? Ele está contando essa história. E aí, o que aconteceu? Ele mandou o pessoal seguir em frente, ele mandou o pessoal conquistar terras. Vocês sabem que eles estavam do lado leste do Jordão, né? Do lado leste do Jordão. E Deus foi dando conquistas para eles no lado leste do Jordão. E a terra prometida, a parte principal,
estava no lado oeste, em direção ao mar Mediterrâneo, né? Mas ele foi mandando eles conquistarem. Mandou conquistar o Seom, que era um rei de Hesbom. Eles conquistaram. Eles conquistaram Og, rei de Bazã. E aí, da terra, no versículo 18 de... Não, versículo 12 de Deuteronômio 3, da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades, dei-o às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Os Refaíns eram gigantes. Então, do lado leste do Jordão, Deus já deixou que se assentassem 2,5 tribos, né? 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, porque Manassés tinha a maior tribo, né? Se assentaram lá. Naquela ocasião, no versículo 21, ele diz assim: naquela ocasião também ordenei a Josué, você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão de passar. Não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Você sabia disso? Você sabia que é Deus que luta por você? Se você acredita nele, se você entende quem é Deus, se você entende o que é a salvação, se você entende quem é Yeshua, é ele que está lutando por você. A dificuldade existe, você tem que ir lá, você tem que lutar, mas quem dá a vitória é ele. E nós temos que nos apropriar dessa vitória. Você não acha isso, não, Zilda? Você não acha que a Ah, gente tem que se eu percebo. apropriar do que Deus É, proporciona para a gente? mas a gente tem que se apropriar. Primeiro, a gente tem que se aproximar, buscar a Deus, né? Buscar ouvir a sua voz, né? Respeitar a autoridade delegada que Deus deu para conduzir, né, as nossas vidas na Terra, que são as conexões, é a conexão entre a Terra e o céu, né? Respeitar essa autoridade e ouvir, né? Confiar que Deus está usando a vida dessa pessoa, não é? Orar, confirmar na palavra o que está sendo dito também é importante, não é? E se entregar aquilo que está sendo orientado, né? Acontece que muitas vezes a gente quer pular etapas, não é? E acaba se distanciando da voz do Senhor. E aí o caminho que o Senhor trilhou para nós, porque nós estamos aqui contando a história do povo de Deus, não é? E muitas vezes a gente acaba não conhecendo como se deve, ou interpretando da maneira como o Senhor quer que a gente aprenda, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo das promessas de Deus, né? E ele usa situações para cumprir. O que o Senhor quer é um relacionamento com ele, né? E que a gente possa estar sensível à sua voz, né? E tomar uma atitude de obediência e não de rebeldia. Porque o risco da rebeldia, ela leva-nos a um afastamento da vontade de Deus, nós estamos pecando contra Deus, pior, contra a vontade de Deus, não é? E com isso, nós corremos o risco de sermos rejeitados. Não é verdade. Não é? O Verdade. Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos rejeita, o Senhor é fiel, ele é bom, não é? Verdade. Ele sabe a forma melhor de nós chegarmos no cumprimento das promessas, só que nós, né, humanos, seres humanos, né, somos cabeça dura, rebeldes, desobedientes, Não, né, eu nos não. afastamos. Quer dizer,
Nós não devemos, não o que nós somos, mas nós temos que melhorar a nossa posição, É aliás, verdade. tomar posse da nossa posição. É verdade, Né? Zilda. Sabemos que nós somos filhos de Deus e É nós verdade. temos um chamado com um propósito. Isso aí, Zilda. Concorda? Olha só, eu acho que a gente tem que ou desentupir o ouvido, ou depois que ouve, fazer alguma coisa, porque se a gente não tomar uma atitude, a gente vai estar sendo rebelde a Deus, né? E o interessante é que Isaías falou isso em Isaías 1, né? Ele fez uma profecia do que ia acontecer em Jerusalém. Isaías viveu 700 anos depois desse evento da saída do Egito. E ele fez uma profecia não muito boa sobre Jerusalém, né? No versículo 7, ele fala assim: a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros. Mas isso ele falou 700 anos depois da saída, só que isso ainda não aconteceu. Isso é uma profecia que ele fez. E que aí, no Salmo 137, que não foi Davi que escreveu, não foi Asaf que escreveu, é alguém que viveu por volta de 550 antes da era cristã, que escreveu. Ele escreveu assim, olha só, no versículo 1, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. O pessoal estava em depressão, estava sofrendo. Essa é a profecia de Isaías cumprida. Mas falando em cumprida, eu acho que a nossa conversa está ficando muito comprida. Então, o que eu quero dizer para vocês é prestem atenção no que Deus tem a dizer para vocês. Estejam sempre ouvindo com alegria. Eu quero agradecer a presença de vocês. Ah, ah, eu quero dizer também que a gente tem um e-mail, se você quiser entrar em contato privativo, chama-se israelnocaminho@gmail.com, e eu quero desejar um Shabat com Shalom maravilhoso para vocês, que provém do Senhor, do nosso Adonai, do nosso eterno Deus. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.